O Tércio é um rapaz de 39 anos, ele é dentista, e ele é casado com a Lucimara, que também é dentista. E há 13 anos ele desenvolve um ministério, ou seja, todo fim de semana ele sai pelas ruas e ele dá atendimento gratuito às pessoas carentes, tratamento odontológico. Então ele monta o seu arsenal e ele atende as pessoas carentes. Então ele entra nas favelas, ele entra nesses lugares sem recursos nenhum, sem condições até de, quem sabe, se aproximar de um SUS da vida, e ali ele dá atendimento àquelas pessoas. Há 13 anos ele realiza esse trabalho, e ali ele não somente dá uma olhadinha no dente, não somente ele dá uma olhada para ver se tem alguma cárie, mas ele trata, ele faz prótese, ele faz canal se for o caso, e tudo ele banca, tudo ele tira do dinheiro dele para sustentar, para comprar o material. E ele faz isso não somente na região onde ele vive, mas ele já andou pelo Brasil, por várias cidades do Brasil, e diz na sua história que ele também já foi para fora do Brasil, já visitou outros países com esse ministério. Esse ministério agora ganhou um corpo, ou seja, ganhou uma estrutura. É um ministério chamado Sorrindo com Cristo. Bem sugestivo, não é? Ministério Sorrindo com Cristo. Você já pensou em participar de um ministério assim? Ministério Sorrindo com Cristo. E você então sai com o seu dom, com a sua aptidão de cuidar dos dentes das pessoas e vai tratando dos dentes das pessoas. E aí a pessoa pergunta: quanto custa? Não custa nada. Não custa nada. Aquilo que Jesus fez por mim, eu quero fazer por você. E ele diz então que vai uma equipe com ele, de pastores, de missionários, de voluntários da sua igreja, ele é da igreja metodista, e eles vão, e enquanto ele está tratando das pessoas, outros estão ali compartilhando do amor de Jesus, fazendo um trabalho com as crianças, fazendo um trabalho com os adultos, ensinando do amor de Jesus, na teoria e na prática. Ah, meus queridos, isso é ser voluntário. E esse homem de 39 anos tem compartilhado coisas maravilhosas. Ele diz o seguinte: Deus sempre me abençoou, nada nos falta, e não me arrependo de ter usado os meus recursos assim. Porque Deus honra, Deus colocou ele para fazer isso mesmo, ele tem entendido isso. Oxalá que você também possa entender isso. Mas tem outra história também acontecendo, outra história bonita de um voluntário, um cearense chamado Manuel. O Manuel, ele é um voluntário, ele alegra o coração das pessoas. Quem é o Manuel? O Manuel é um doutor em Química. Ele é professor da Faculdade Federal do Ceará. E ele colocou no seu coração de, aos fins de semana, ensinar as pessoas, preparar as pessoas para o vestibular. E ele foi numa cidade chamada Pentecostes. Vocês não sabem que a cidade de Pentecostes é uma cidade onde mora uma irmã nossa aqui da igreja, não é? Eu esqueci o nome dela. Luci, isso, irmã Luci. Ela foi membro dessa igreja, agora está morando lá em Pentecostes. Esse cearense, ele sai da sua cidade, que é a 103 quilômetros de distância de Fortaleza, e ele vai lá em Pentecostes. Sabe o que ele vai fazer lá? Ele para por debaixo de uma árvore grande, e ele começa a ensinar as pessoas, a preparar as pessoas para a faculdade. E hoje já são 150 os universitários de Pentecostes. Cidadezinha pequena, uma cidadezinha que talvez você nunca ouviu falar, já tem 150 universitários. As pessoas perguntam: mas quanto que custa fazer esse vestibular? Não custa nada. Não custa nada. Mas você saiu a 103 quilômetros da sua cidade. Quem vai pagar suas despesas aqui? E os livros? E as chaves? Não custa nada. Isso é voluntário. Isso é servir. Há 14 anos esse rapaz vem fazendo isso. E ele diz que tudo que ele faz
tem um significado político e ao mesmo tempo espiritual. Por quê? Porque ele também quer mostrar para o governo que isso não é só um papel de um indivíduo, isso é um papel de uma sociedade, isso não é um papel somente de um ser comum, civil, mas também dos nossos órgãos públicos, que deveriam colocar à disposição de todas as pessoas, sem exceção, condição para estudar, para crescer, para se desenvolver. Por isso tem um cunho político, mas também, ao mesmo tempo, espiritual, porque ele é um cristão, e ele então fala de Jesus, do amor de Jesus, através desse ato. Eu não tenho dúvidas que todos nós podemos ser voluntários de Jesus, servindo pessoas e transformando vidas. Quem sabe você está se sentindo despertado também para servir a Jesus com os dons que você tem, com a profissão que você tem. Você pode ser advogado, você pode ser enfermeiro, né? Você pode ser professor, pedagogo, psicólogo. Quanta coisa você pode fazer. O que você está fazendo? Para servir as pessoas, para servir as pessoas no reino. Jesus chamou você para servir. O texto que lemos fala de um homem chamado Simão. O que esse Simão fazia? Ele praticava feitiçaria, não é isso? Ele enganava as pessoas através da mágica. E as pessoas, talvez na sua ingenuidade, acreditavam que aquele rapaz tinha um poder sobrenatural, porque ele fazia coisas que os outros não conseguiam fazer. Mas quem chega ali naquela cidade? Felipe chega lá para estragar a brincadeira do rapaz, porque Felipe vai lá e começa a falar de Jesus. E o que o texto diz que nós lemos? Que as pessoas começam a se converter, há uma grande alegria, as pessoas começam a se transformar. E esse mágico, Simão, começa a observar: o que está acontecendo aqui? E olha só que coisa maravilhosa, porque o texto nos diz que ele creu, o Simão, esse mágico, ele creu e foi batizado, e passou a seguir Filipe por toda parte. Meus queridos, os voluntários são aqueles que servem, independente das circunstâncias. Talvez você tenha colocado um monte de desculpa para Deus. Deus, eu não tenho tempo. Deus, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muita gente para tomar conta. Minha família é grande. Deus, não dá. Pega outra, eu não sei falar. Deus, não tenho dinheiro. Eu não tenho carro. Deus, eu não sei fazer. Essas pessoas, independente das circunstâncias, elas serviam. E essas pessoas, porque serviam, proporcionavam alegrias às pessoas. Mas não só isso, elas transformavam vidas. Esses voluntários, por onde passavam, transformavam vidas. Um mágico, um feiticeiro, agora ele é um crente em Jesus. Ele pisou na bola no começo, né? Se você continuar a leitura, você vai perceber aí que ele deu uma mancada, não é? Mas é um crente novo, está aprendendo. Mas se tornou um servo do Senhor Jesus, porque teve a sua vida transformada. Talvez você não conheça o Márcio, não é? Não é o Márcio Carelas, mas é o Márcio que mora lá em Londrina. O Márcio, também conhecido como Coiote, não é? Quando ele se converteu em 99, sabe o que ele fez? Ele pegou 8 moradores de rua e levou para sua casa. Sabe quem eram esses moradores de rua? Prostitutas, viciados em drogas e travestis. Imagina como que foi, né? Chegar com esses 8 lá na casa dele. Mas ele levou essas pessoas para casa. Ele deu comida, ele deu roupa, ele deu banho. E ele começou a trabalhar com essas pessoas. Ele diz no seu testemunho que foi meio loucura. Ele não sabia o que fazer, porque ele não tinha muitos recursos para esse investimento. Mas ele queria ajudar aquelas pessoas, porque ele acreditava que ele estava cumprindo o mandamento de Jesus, de amar